Olá, boa tarde para você. Agora são 4 horas e 53 minutos, 4h53. Estamos chegando para mais um momento de reflexão, no nosso momento de fé de todas as tardes, aqui da Rádio do Pinga Fogo. Eu sempre trago para você uma história, e hoje eu quero trazer mais uma história, dessas ilustrações que nos ajudam a refletir sobre a vida, nos ensina a ter certos comportamentos também. E hoje a história é muito interessante. Eu fui buscar os meus históricos e eu contei essa história aqui no rádio, se eu não me engano, no ano 2020. Então já tem alguns anos eu contei essa história aqui, que fala sobre o fax do Nirso. É uma historinha engraçada. A história diz que o gerente de vendas de uma empresa, o senhor Gomes, ele recebeu um fax. Um fax de um dos seus novos vendedores. Aquele fax chegou na empresa e a primeira pessoa que recebeu o fax começou a dar risada. Porque no fax estava escrito tudo errado. O português tudo errado. No fax dizia: seu Gomes, o cliente de Belzonte pediu mais 400 peças. Faz favor, tomar as providências. Abraço, Nirso. Passou-se uma hora depois, o gerente de vendas recebeu um outro fax do Nirso. Seu Gomes, os relatórios de venda vai chegar atrasado, porque eu tô fechando mais umas vendas aqui. Temos que mandar mais 3.000 peças, viu? Amanhã tô chegando. Abraço, é o Nirso. No dia seguinte, um outro fax, escrito tudo errado, dizendo: ô, seu Gomes, eu não cheguei por causa que eu vendi mais de 1.000 peças lá em Beraba. Eu tô indo para Brasília, tá? Abraço, é o Nirso. E no outro dia, mais um fax. Seu Gomes, Brasília fechou 20.000 peças. Eu vou para Florianópolis e de lá para São Paulo. Eu vou pegar o avião das 7 horas. Abraço, é o Nirso. E foi assim o mês inteiro. Aquele homem, aquele vendedor, o Nirso, mandava os fax tudo escrito errado. E quando falava por telefone, também falava tudo errado. E aí o gerente da loja ficou preocupado. Na cabeça dele, pensou assim: nossa, ele fala errado. Ele escreve errado. O que as pessoas devem estar pensando sobre a nossa empresa? Como é que está a imagem da nossa empresa para o mercado? Eu tenho que tomar uma providência. Ele ligou então na sala do presidente da empresa e disse: chefe, eu preciso falar contigo urgente. Falou: não, pode subir na minha sala, Gomes, pode subir. O chefe de vendas entrou na sala do presidente e disse: olha, eu estou preocupado porque nós contratamos um novo vendedor, só que é complicado, ele fala errado, ele escreve errado. Olha só os fax que ele manda pra gente, está aqui, ó. O presidente leu aqueles fax com a escrita tudo errada. O presidente ouviu uma gravação de uma das conversas do Nirso, o vendedor muito simples, falando tudo errado. O presidente escutou atentamente, olhou o fax e falou assim: tá bom, deixa esse problema comigo. Eu vou resolver, eu vou tomar todas as providências necessárias. No mesmo dia, o presidente tomou uma decisão. Ele pegou um papel, pegou uma caneta e escreveu do próprio punho um aviso. Colocou no mural da empresa e pendurou todas as mensagens que o Nirso tinha mandado.
E o presidente escreveu: a partir de hoje, nós tudo vamos fazer que nem o Nirso, que procura e se preocupa menos em inscrever, certo? Mode vender mais. Assinado o presidente. E todo mundo entendeu a mensagem. Sabe qual que é o grande problema? E o que essa mensagem nos ensina? Que quando a gente começa a prestar atenção só no ordinário, a gente deixa de enxergar o extraordinário. Aquele homem se incomodou que o outro falava errado e escrevia errado e não prestou atenção que cada fax dele, ele vendia mais e mais e mais e mais, que era o propósito. Afinal, ele era um vendedor. O homem se preocupou mais com a fala simples, com a fala errada, com a escrita errada, e deixou de perceber que o Nirso era uma máquina de vendas. E é assim com a gente, sabe por quê? Porque a gente às vezes só enxerga o defeito do outro, a limitação do outro, e deixa de prestar atenção nas qualidades que a outra pessoa tem, que muitas vezes são até maiores. As qualidades são maiores, mas são os defeitos que nos chamam a atenção. Se o seu Gomes tivesse prestado atenção no resultado do Nirso, ele não tinha implicado tanto. O presidente, um homem já visionário, percebeu que apesar da escrita simples e do jeito matuto, ele tinha um excelente vendedor na sua equipe. E às vezes, com a gente, nós não somos donos de empresa, mas às vezes nós temos muitos Nirsos na nossa vida. Tem gente que a gente só implica. Tem gente que a gente só vê o lado ruim e esquece das grandes qualidades que elas têm. Esquece do extraordinário que elas fazem. E é assim no nosso dia a dia. A gente deixa passar as coisas boas, porque os nossos olhos estão atentos nas falhas, nos erros e defeitos. Que a história do seu Nirso possa nos ajudar a sermos pessoas melhores a cada dia. Que a gente possa repensar a nossa certeza das coisas, a nossa ideia sobre pessoas. Às vezes o nosso pensamento é muito fechado, a gente costuma medir as pessoas, mas com a nossa régua, não com a régua da realidade, mas com a régua do nosso achismo. Que a história do seu Nirso possa nos ajudar a sermos pessoas melhores e que a gente possa ficar cada vez melhor de bom, igual o grande seu Nirso, o personagem da história de hoje. Que Deus te abençoe grandemente. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, amém e amém.